Tudo bem, não? Deu uma refrescada aí? Graças a Deus, né? Esse aqui estava vivendo o Hades na terra, né? Misericórdia, né, irmãos? Eu estava achando que já estava o sol se aquecendo umas 300 vezes mais já esses dias, né? Amém? Vamos orar? Hoje os irmãos sabem que a gente vai até as 9 horas, vai encerrar às 9, né? Amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Papai, no nome de Cristo Jesus, te rendemos graças, Senhor, reverenciamos a Ti, nos prostramos a Ti, entregamos, Senhor, os nossos louvores a Ti, que a nossa adoração seja somente a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigado, Senhor, meu Deus, por essa chuva, porque não aguentávamos mais esse calor. Obrigado, Senhor, pelo domingo que passamos, pela semana que tivemos, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se faz presente, Pai. Gratidão pela Tua palavra, gratidão, Senhor, por ter revelado Cristo a nós. Deus, que o Senhor possa nos falar nesta noite, por meio do Teu Espírito, possamos Te entender um pouco mais, possamos Te sentir um pouco mais. Deus, revela a nós toda a simbologia, toda a tipologia da Sua palavra. Queremos, Senhor, conhecer os mistérios, Senhor, mais profundos que diz a respeito de Ti e do Teu Filho, ó Deus, e do Teu Espírito Santo. Para isso, Senhor, precisamos do entendimento dos céus. Para isso, Senhor, precisamos estar ligados nos céus, ligados, Senhor, nas coisas celestiais, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda, nos auxilia nessa noite. Queremos ter mais revelação, ó Pai. Nós que vamos ler da Tua palavra e sabemos que aqui, Senhor, estão reunidos inúmeros, incontáveis símbolos, Papai, que falam conosco, Deus. Que não seja o nosso entendimento, que não seja a nossa mente, ó Pai, operando. Que seja o Teu Espírito nos ministrando de dentro para fora. Que seja o Teu Espírito abrindo os nossos olhos. Que seja o Seu Espírito, Papai, preparando o caminho que nós devemos andar. Que seja o Teu Espírito, Senhor, a trazer libertação e verdade ao nosso interior, ó Pai. Quebra todas as mentiras, Senhor. Que tudo que foi plantado dentro de nós, ó Pai, mas que não provém de Ti, ó Senhor, seja, Senhor, arrancado pela força da Tua palavra, pela purificação da Tua palavra, Deus. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Que os nossos corações, Senhor, mudem, se transformem nessa hora, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em terra fértil, ó Senhor. Porque queremos que toda semente semeada, Senhor, ela cresça, floresça, dê frutos, Senhor, para a Tua glória. Que o Senhor possa colher, Senhor, os frutos, que o Senhor possa se alegrar com os frutos colhidos, que tudo seja para a Sua glória, Senhor, que tudo seja para testemunho de Cristo, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Amém. Sem demoras, irmãos, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora, e a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirá com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca
o testemunho que eu te darei. Amém. Amém. A ideia, irmãos, quando nós falamos de tabernáculo, quando nós falamos das coisas do Antigo Testamento, eu gostaria de, primeiramente, chamar um pouco a sua atenção, porque é algo muito rico, mas ao mesmo tempo muito difícil falar das coisas simbólicas de Deus, falar das coisas tipológicas de Deus, assim como falar das coisas alegóricas de Deus. Isso é algo muito difícil quando a gente vai passar esse tipo de mensagens aos irmãos, porque é algo que requer da parte de Deus a revelação no nosso espírito. Falar de tipologia, falar de simbologia, falar de alegoria, é algo que infelizmente tem sido descartado pela grande parte dos pregadores, pela grande parte dos mestres, porque eles têm textos como tais, como coisas inúteis. Não tem tanta relevância assim, né? Enfim, é mais fácil eu pegar textos mais quentes, vamos dizer assim, né? Que são os textos principalmente ali da Nova Aliança, que já expressa a figura e imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu acredito, irmãos, pelo menos o Senhor tem colocado no meu coração a importância de voltarmos e entendermos tudo aquilo que Deus disse, quando Deus disse, porque Ele disse da pessoa de Cristo. Lembra que quando nós começamos a falar a respeito do tabernáculo, da Arca da Aliança, e não somente disso, né? O próprio Senhor Jesus, através do nosso amado apóstolo Paulo, e também, né, de outras cartas, se eu não me engano, depois nós vamos ver, eu pesquiso aqui, não tenho de cabeça, mas ele vai dizer que toda a história, tudo aquilo que Deus gostaria de falar com o homem, né, está desde Gênesis até Apocalipse, porém tudo tem um só objetivo, um só: revelar a pessoa de Cristo. Tudo. E muitas pessoas às vezes deixam livros. Eu tenho lido muito Levítico, irmãos, muito Levítico. Era um livro que eu não gostava de ler, sabe? Levítico. Tenho lido muito também Juízes, sabe? Muitos esses livros aí que são livros, ou os profetas menores, ali os que menos profetizaram, né, na história de Israel. E são livros que são esquecidos por nós. Às vezes até para a gente abrir mesmo na Bíblia, né, vai abrir lá em Ageu, vai abrir lá em Abacuque, fica um tempão, porque nem lembra onde está, né? Sabe que está ali, né? Tá de Gênesis a Malaquias, vai estar ali no meio, né? Mas a gente não tem muito hábito de realmente ler esses livros. E aí eu fico me perguntando, por quê? Né? Por que não? E a conclusão, irmãos, é o seguinte, né? Para a gente ganhar um prazer, né, e um claro entendimento das Escrituras Sagradas, nós temos que usar dentro de cada um desses livros uma chave que abre cada um deles. Existe uma única chave que nos dá sentido para todos os livros. Gênesis, tem uma chave que eu preciso aplicar em Gênesis para que eu entenda Gênesis. Êxodo, tem uma chave que eu preciso aplicar em Êxodo para que eu entenda Êxodo. Assim como Números, Levítico, Deuteronômio, Juízes, enfim, tem uma chave para esses livros. Eu estou falando de todo o Antigo Testamento. E a chave que nos revela a grandeza de Deus e aquilo que Deus quer falar por meio desses livros é Cristo. Essa é a chave. Se eu leio esses livros e eu não consigo enxergar Cristo, não passa de história, irmão. São histórias. Eu estou lendo crônicas e eu estou enxergando qualquer coisa a não ser Cristo. Você está lendo história. Você não está pegando a essência, sabe, o néctar da palavra, aquilo que Deus realmente quer revelar. E a vontade de Deus, irmãos, eu decidi, né, trazer para os irmãos
um pouco dessa visão do tabernáculo, porque o tabernáculo nada mais é do que mais uma alegoria, ok? De Deus querendo mostrar para nós a pessoa do Filho. A ideia é, nós só conhecemos a Deus, isso o apóstolo Paulo diz, nós só conhecemos a Deus porque Deus decidiu se revelar a nós. Não fomos nós que tivemos o intelecto, o entendimento, a boa consciência de ir atrás das respostas e encontrar Deus. Em um momento Deus decidiu se revelar a nós. É diferente. E através disso nós podemos conhecer a Deus. E como Deus se revela a nós? Antigamente, através de tipos, através de figuras, através de alegorias. Era dessa forma que Deus se revelava a nós. Amém? E hoje nós temos a palavra de Deus, o projeto de Deus, o desenho de Deus e a vontade de Deus manifesta, é diferente. Ele já é revelado em uma única pessoa, Cristo. Amém? Consegue entender isso ou não? E aí muitas vezes a gente pula degraus, a gente avança alguns pontos no nosso entendimento, no que se diz respeito ao Evangelho, e fica muito ali, Jesus, 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 e aí a gente vê que bagunça muito a mente da gente quando a gente tenta compreender a graça, quando a gente tenta compreender, eu estou falando compreender verdadeiramente o que é a graça, qual é o desenho de Deus, o que Deus espera, o que Deus requer, o que Deus faz, e por aqui vai, enfim, né? E se a gente voltasse para esses pontos, onde Deus já falava por símbolo, onde Deus já falava por tipo, onde Deus já anunciava o seu Filho nas Escrituras, a gente teria muito melhor compreensão de quando a gente lesse, né, a nova aliança, o Novo Testamento, certo? Então a ideia é nós conseguirmos extrair desses textos, e vai demorar muitos domingos, encontros, enfim, a ideia do que Deus gostaria de passar com esta figura que é o tabernáculo. Não é somente no tabernáculo que Deus desenha a vontade de revelar o teu Filho, não é somente no tabernáculo. O tabernáculo ele é mais um dos desenhos, só que eu entendo como um desenho assim, irmãos, com muita riqueza. O tabernáculo ele tem muitos detalhes. A arca, a gente começou pela Arca da Aliança, ela tem muitos detalhes que vão revelar a pessoa de Cristo, amém? A ideia é, Deus quer passar para nós o que? Ele quer nos revelar a pessoa de Cristo, porque é nisso que Deus tem prazer, certo? Deus tem prazer em que nós conheçamos a Ele. Por que meio? Por Cristo. Deus não começa, você já percebeu que Deus ele não começa anunciando as coisas que Ele faz e as coisas que Ele cria, sem primeiro Ele revelar a quem faz essas coisas? Por exemplo, o primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus. Ele está falando assim, olhem para mim, eu me revelo antes de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e primeiro sou eu, depois é o que eu faço. É assim que vocês estão me enxergar. Não poderia estar escrito, e a terra e os céus no princípio foram criadas por Deus? Mas não é assim que Ele quer que enxergue. Ele quer que enxergue assim, no princípio Deus, eu, a minha pessoa, e agora eu revelo o que eu fiz. Criei os céus e a terra. A terra não tinha forma, né? Nesse momento, obviamente, da recriação, ela estava uniforme, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. Revela a pessoa e depois a ação, o que Ele queria com isso, amém? A ideia de Deus eu preciso que vocês me conheçam por um todo, certo, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, aqui nós temos a ideia, né, no que lemos aqui, que é o tabernáculo, certo? Deixa eu só, verso de número 9, nós começamos a ler no verso de número 10, certo? Deixa eu ler só o verso de número 9, ou melhor, o 8 e o 9, que na verdade aqui o Senhor Deus estava falando a Moisés, certo? É o que a gente pega desde o verso 1 do 25, Então falou o Senhor Deus a Moisés dizendo, então Deus vai, mostrar aí para Moisés, mas vamos para o versículo 8, me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles.
certo? Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Abra para mim, por gentileza. Então, aqui está sendo descrito a Moisés, ou falado a Moisés, que Deus ia mostrar como fazer, como construir o tabernáculo, sim ou não? Sim. E aí ele vai iniciar pela Arca da Aliança. Eu expliquei também no primeiro encontro o porquê da Arca da Aliança. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Deus aqui fala a Moisés, eu vou mostrar como eu quero que façam o tabernáculo. Mas o tabernáculo ele não era chamado somente de tabernáculo, é algo curioso, porque isso já revela também a intenção de Deus na revelação da pessoa do Filho. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 29. Deixa marcado aí 25, a gente vai voltar, né? Mas abra aí por gentileza. Existem outros textos, tá, irmão? Mas abra aí Êxodo 29, verso de número 11. Amém? Êxodo capítulo de número 29, verso de número 11. Posso ler? Amém. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Que é essa tenda da congregação? O que é a tenda da congregação? Onde esse novilho seria imolado? É o tabernáculo. Aqui chamado e apresentado por tenda da congregação. Agora abra em Êxodo 38, 21. Tem outros textos, eu não vou ter tempo de mostrar para os irmãos. Agora Êxodo 38, verso de número 21. Amém? Amém. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do quê? Do testemunho. O que é o tabernáculo do testemunho? O tabernáculo também. Então nós vamos ter outros textos, irmãos. Como eu falei para os irmãos, eu separei 3 aqui para ficar simples, para os irmãos entenderem. Pode falar, Bruno. O meu é o tabernáculo da aliança. Da aliança também. Do testemunho, da aliança. Amém? Então nós temos tabernáculo, nós temos a tenda da congregação, nós temos o tabernáculo do testemunho ou o tabernáculo da aliança, mas tudo fala de um mesmo lugar. Por quê? Porque já revela somente pelo nome, irmãos, o nome do que Deus estava pedindo para Moisés para que fosse feito conforme Deus mostrou. Tabernáculo dá ideia de moradia, certo? A palavra tabernáculo dá ideia de moradia. Lembra que nós lemos em João? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, veio morar entre nós ou dentre nós, certo? A tenda da congregação, o tabernáculo da congregação, dá a ideia de uma moradia em comunhão, ok? Que ele está revelando na pessoa do Filho. Então não é um lugar sozinho e desolado que eu quero habitar, é um lugar onde as pessoas congreguem. Entende que a igreja, a ideia do que vivemos hoje já estava sendo revelada desde o tabernáculo? Não é uma pessoa, não é um ser isolado. Tudo fala de Cristo, mas o Cristo que vai ser a cabeça de um órgão vivo corporativo congregando entre si. E este tabernáculo precisa carregar o testemunho, por isso que ele é o tabernáculo do testemunho. Nós vamos estudar a princípio a Arca da Aliança e o que tem dentro da Arca da Aliança. As tábuas do testemunho.
as tábuas da lei, o testemunho de Deus. Cristo é o testemunho de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus porque expressamos e testemunhamos a verdade, a expressa imagem de Deus. Se nós somos cristãos, nós temos como dever espelhar, testemunhar aquele que nós representamos, Cristo. Tudo isso está na figura do tabernáculo. Um tabernáculo que Deus prepara para a moradia. Hoje esse tabernáculo ele não é mais alegórico, ele é real por meio do Filho. Deus habita no Filho, assim como automaticamente ele habita em nós. Então o cumprimento da habitação foi feita. Mas não é somente o cumprimento da habitação, é o cumprimento da habitação com a congregação e a congregação expressando o testemunho. Consegue entender? Isso é tabernáculo. Amém, irmãos? Estão pegando aí, sim ou não? Volta lá para Êxodo 25, então. Como não? Volte lá para Êxodo 25. Verso 10 em diante. Eu não vou conseguir falar de tudo, irmãos, até por conta do tempo, por conta, enfim, né? Mas vão com calma, tá? Eu vejo, irmãos, e sinto, né? Pelo menos por meio do Espírito do Senhor, que o Senhor tem olhado ao povo, né? Pelo menos Ele tem assentado isso dentro do meu coração e requerido, por conta do acelerar dos tempos, né? Não que as coisas estão correndo e estão fora do controle de Deus, eu digo por questão do cumprimento dos tempos, né? Realmente se revelar a nós, realmente tirar o nosso estilo de vida cristã, do estilo de vida ainda imaturo, o estilo de vida que se relaciona com Deus de forma errada, fica esperando coisas de Deus que nunca vão acontecer, ficam depositando a sua falsa esperança nas coisas do Senhor, sendo que Ele já deixou todo o caminho, Ele já deixou todo o desenho, e eu vejo eu vejo esse trabalhar de Deus, né? Eu tenho sentido isso pelo menos na minha vida. Eu sei, né, nos últimos, e presta atenção no que eu vou falar para você, eu sei que nos últimos tempos que nós estamos falando de pedras preciosas, que nós estamos falando do tabernáculo, que nós estamos falando dessas coisas, eu sei até por experiência, porque terminam as nossas reuniões e a gente vai para a hora da comunhão, muitos irmãos e irmãs perguntam muitas coisas, ficam com muitas dúvidas, às vezes ficam até irados pelo que está sendo ministrado. Eu sei disso, porque lógico, a gente converge, a gente está ali junto com vocês. E olha, irmãos, eu tenho ficado feliz, porque é exatamente esse peso e esse impacto que tem que causar na sua vida. Tem que te incomodar mesmo, porque tem me incomodado também. Tudo isso que eu tenho ministrado na vida dos irmãos, eu tenho vivido por meio da palavra, e a palavra ela tem me levado a outros níveis de compreensão, de maturidade no que se diz respeito à pessoa de Jesus, a vontade expressa de Deus, a revelação de Deus. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Sim. Estão entendendo mesmo ou não? Amém. Se tiver com dificuldade de entender, às vezes pelas palavras que estão sendo usadas, pode perguntar, irmãos, tá? Porque o evangelho verdadeiro, ele é um evangelho um pouco mais duro de ser digerido, de ser engolido, não porque ele é ruim, muito pelo contrário, é porque ele realmente esmiuça o nosso eu, ele esmiuça a nossa maneira de pensar, e aí é que está o poder do evangelho, quando a gente olha para as escrituras e fala, e realmente ela causa em nós uma coceira lá dentro de nós. Você fala assim, puxa vida, eu estava errado, ou eu perdi tempo até aqui. É esse motivo, é isso que tem que te cutucar mesmo, é te acordar, é te chacoalhar. Eu estou falando isso em primeira pessoa,
Amém ou não amém? Porque isso primeiro acontece comigo. Tem chacoalhado a minha pessoa. Eu lembro que eu comentei, eu vou usar aqui de alguns exemplos do que nós conversamos, né, pós-ministração. Né? Na última vez que a gente falou, inclusive, do tabernáculo, da aliança, eu falei para os irmãos que o buraco é muito mais embaixo, porque nós, parece que estamos vivendo um relacionamento com Deus, mas se a gente for pegar realmente na literalidade de toda a expressão, né, da vontade de Deus pelo Filho, a gente está muito longe de viver um relacionamento com Deus. Estamos muito longe de viver um reino com Deus. Estamos muito longe de viver um governo com Deus. E eu falei até para os irmãos que se a gente realmente não aprender a caminhar junto, e se a gente realmente não aprender a se interessar mais pelo profundo do Senhor, possa ser que fique todo mundo, e não reine. É pesado essa palavra, irmãos? É muito pesado. Eu sei, a vitória, escuta o que eu vou te falar. A vitória do reino é algo que requer, obviamente, o seu esforço. Mas se você não, ainda que você se esforce ao máximo, se você não souber trabalhar dentro das normas de Deus, você pode ter trabalhado, ter se esforçado ao último e perder o reino. Eu tenho para te dizer isso, porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos alertou disso. Cuidado para não trabalhar como aquele que luta batendo no vento. Cuidado para não correr uma corrida em sentido contrário. Porque você vai falar assim, Senhor, eu suei, olha aqui. Ele vai falar, mas você correu na raia errada, meu irmão. Você não soube as regras da corrida. Eu não posso te premiar. É sério o que eu estou falando para os irmãos. Eu sei que chocou, teve irmãos que veio falar comigo no final da mesma ministração e falou assim, pastor, mas você disse que possa ser que no dia que nós estamos ceando, nós não estamos ceando a ceia de Cristo. E talvez isso seja por conta do irmão e não por minha conta. Isso já revelou o teu coração, meu irmão. Porque se você está preocupado com a tua conta e esqueceu da conta do irmão, já mostra para você que de governo de Deus você não tem 1,%. Isso revela o nosso coração. Pode ser duro para você, irmãos. Mas posso te dizer uma verdade? Sim ou não? Você está preparado para ouvir? Sim ou não? Amém. A igreja a igreja do Senhor, nós temos trocado caráter pelo carisma. Essa é a grande verdade. Pessoas estão trocando porque pregadores falam bem, são carismáticos, convencem a multidão, falam bonito. Estão trocando isso pelo caráter. Eu não tenho, irmão, você pode ficar bravo comigo. Eu não tenho carisma. Tem muita gente que me odeia. Eu não tenho para te entregar carisma nenhum. Se você espera isso de mim, irmãos, não venha no dia que eu ministrar, porque eu não tenho aqui nada para aguçar o teu ego. A única coisa que eu tenho para te apresentar é o caráter de Deus. Carisma não é comigo. Amém ou não amém? Amém. Né? Eu vejo dessa forma, irmãos. Não estou falando, pelo amor de Deus, não estou brigando com os irmãos, né? Não é isso. Não estou deixando de amar os irmãos, mas eu não me sentiria confortável de estar estudando cada vez mais a respeito de Cristo, cada vez mais a respeito da pessoa de Cristo e da sua palavra, e estar passando coisas mentirosas para os irmãos, falsas esperanças para os irmãos. Eu não vejo a minha vida fazendo sentido dessa forma. Amém ou não amém? Amém. Sim ou não? Sim. Vamos avançar? Não troque, cara. Irmãos, eu vi um vídeo, inclusive é um vídeo muito, muito lindo. Não sei se os irmãos viram, eu não lembro o nome desse pastor, sempre confundo o nome dele. Mas talvez eu fale. Deixa eu ver se eu tenho aqui no celular. Só um minutinho, irmãos. Vamos ver. Às vezes eu tenho aqui e já ajuda. Puxa, eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver aqui, cara. E eu vi esse vídeo esses dias, ó. Será que foi em status? Espera só um minutinho, tá, irmãos?
Não tenho, mas eu lembro que é um vídeo onde tudo que está sendo dito realmente é real, né? Entre dois pastores, e aí eles estão na igreja, né? No caso eles estão ali ministrando a palavra, e aí ficam dois pastores, um completando a frase do outro. Não lembro se os irmãos devem ter assistido esse vídeo, é que eu não me recordo assim com exatidão, mas eles estão um falando, parece um show, irmãos, é muito lindo, o que eles estão falando é real, né? Mas parece um show. Aí um pergunta assim, quer dizer que a terra então é regida pelas coisas do céu e não o céu pelas coisas da terra? E aí, não sei se vocês já viram esse vídeo, né? E aí ele fala assim, porque... e aí o outro pastor responde sim, né? Porque o céu seja a terra e não a terra rege o céu. Aí o outro fala, então por isso que está escrito no livro de... E cada vez que eles falam, irmãos, eu não vejo quem tá assistindo, eu ouço, porque no vídeo dá pra gente assistir. Cada vez que eles falam, porque o véu rasgou de cima a baixo. Aí o povo lá embaixo, procurando carisma, irmãos. Pergunta se entendeu a graça. Pergunta se entendeu o reino. Pergunta se consegue olhar para o tabernáculo e enxergar a pessoa de Cristo. Irmãos, é só um monte de coisa que deixou o povo emocionado. Talvez os pastores saibam o que eles estão falando. E eu acredito que até saibam. Amém? Mas aquela grande multidão está vivendo uma vida de falsa esperança. Estão ancorados fora de Cristo. Entende? E aí vão se frustrar, irmãos. Não é o que eu espero para nós. Não é. Espero que nós avancemos. Espero que nós, a cada dia mais, encontremos as respostas através da palavra reveladora. E que essa palavra, deixa eu voltar aqui, ela nos posicione no Senhor. Porque a culpa começa por nós mesmos. De verdade, irmãos. Verdade. Possa ser que eu não reine por conta do... Eu não sei te responder. De verdade. Dependendo como está a sua forma de pensar, pode ser que você não reine, não. Depende. Porque se a sua forma... E eu estou falando porque eu falei assim da outra vez. Eu pensava assim, hoje eu tenho um pouco mais de entendimento da palavra. A minha esposa sabe, né? Em cada pedacinho, em cada fração de tempo que eu tenho dentro do meu dia, eu estou ali lendo as escrituras, estou estudando, estou me alimentando. Mas antes, como que eu pensava? Puxa vida, eu estou falando com o povo, eu acho que o povo não está entendendo. Mas não tem problema. Senhor, que eu receba o reino. Isso aí, de verdade, eu senti do Senhor. Você não é digno de receber o reino, porque o trabalho que eu estou te dando, você não está fazendo direito. Para que Deus nos chama? Para que Deus nos chama? Qual é a vontade de Deus para nós? Edificar a igreja. Quer ver? Eu vou mudar totalmente o contexto, depois a gente volta aqui na Arca da Aliança. Pode ser? Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Ou melhor, abra sua Bíblia em Efésios. Depois nós vamos para Romanos. Efésios capítulo número 4. Versículo. Efésios 4, deixa eu ver o versículo, Dudu. Não lembro de cabeça. Amém. Efésios 4, do verso 10 em diante. Segura aí na cadeira, hein, irmãos? Posso ler, não? Acharam? Sim. É bom que os irmãos estão bem afiados na Bíblia, já acha rapidão. Glória a Deus. Efésios 4, 10 em diante. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Certo? Quem desceu e quem subiu? Jesus. Cristo. Amém?
Ele mesmo quem? Jesus. Em algumas traduções vai estar, deu uns para. Em outras traduções chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que ele separou, chamou, escolheu, deu uns para mestres, outros para doutores, outros para pastores, outros para apóstolos e evangelistas? Para que ele fez isso? Edificação. Exato, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, o objetivo até que todos cheguemos à unidade da fé, certo? Nem mais e nem menos, todos cheguemos a uma unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Revelou aí para você qual é a ideia de Deus? Eu quero que vocês sejam edificados para que todos cheguem a uma unidade de fé e todos tenham a revelação e o conhecimento do Filho de Deus. Amém? Amém. A homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Nós não temos a estatura completa de Cristo. A nossa estatura, ainda no que se diz respeito ao caráter de Cristo, ainda é parcial. Mas vamos chegar à estatura, certo? Verso 14. Para que não sejamos mais meninos. Então, a ideia de Deus mostrar, foi o que eu falei para os irmãos, esse texto falou muito comigo esse tempo, né? O Senhor o Senhor ter me mostrado coisas que apontam para Cristo desde o projeto inicial de Deus. Para quê? Para que a gente saia dessa inconstância de menino e passe a uma vida mais madura, olhando os caminhos errados que estamos tomando, olhando a forma de fé errada que estamos tomando. Irmãos, recentemente eu falei com um irmão que acredita e tem total entendimento eu achava que tinha total entendimento da graça. Olha o que o irmão disse, que o que salva é a fé. Irmãos, a Bíblia nunca disse que o que nos salva é a fé. Não existe texto nenhum que diz que o que nos salva é a fé. O que nos salva é a graça, irmãos. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Não é a fé que me salva, é a graça. Eu estou tirando a graça do Senhor para acreditar que é a fé que me salva. Qual é o problema disso? Eu acreditar que é a fé que me salva. Eu acreditar que eu tenho fé. Você tem fé para ser salvo? Não. Pela graça você foi salvo por meio da fé. Isso não veio de você. Foi presente de Deus. Foi a graça que te salvou, te entregando a fé necessária para você ser salvo. Tem diferença. Entende? Entende sim ou não? Não é a fé que salva ninguém, é a graça. E a graça encontrou, a graça salva as pessoas. E a graça em que é Cristo, encontrou um meio de salvar a pessoa, por fé. Mas quem salva? Porque se não tivesse graça, não teria fé. Deu para entender? Não é a fé que salva, é a graça que continua salvando. E ela encontrou o meio de nos salvar. Qual? Fé, que ela deposita em nós. Quem deposita em nós? A graça que é Cristo. Entende? Como somos salvos, irmãos? Pela graça. E ela encontrou o meio é a fé. Isso não vem de nós. Entende? Como a gente acha que entendeu? O irmão que eu achava que tinha total entendimento. Quando eu falei isso, o irmão ficou bravo comigo. É a fé que salva, porque eu sou salvo por fé ou por obras. Não, você não é salvo por fé. A Bíblia diz que só há um jeito de ser salvo, por Cristo. Pela graça que você é salvo. E Ele encontrou um meio de salvar, enxertando fé em você. Aí tudo bem. Não, irmão, é pela fé. Não, não é. É pela graça. O meio é a fé. Não pule etapas. Amém? Amém.
Então é para que nós não sejamos mais meninos, irmãos. Que nós começamos a aprofundar mais na pessoa de Cristo, na revelação de Cristo, né? E para isso Ele deu uns a profetas, apóstolos, evangelistas, mestre, doutor. A pergunta que eu te faço é: qual desses você tem sido? Porque Jesus diz assim, ó, você fala de Jesus: aquele que comigo não ajunta, ou você está juntando ou você está espalhando. Ah, eu não sou nenhum desses, eu sou café com leite. Não tem essa, irmão. Ele não te chamou para isso. Pode falar. Uma dúvida. Aqui está falando sobre que deu uns. Qual que é a ligação dos dons para os ministérios do Senhor Jesus? Porque, como está falando que deu uns para apóstolos, eu preciso de dons para ser apóstolo? Não. É essa a minha Sim, dúvida. não tem ligação. Sim. Não, você não precisa de dom para você ser apóstolo, para você ser... O único dom que você precisa ter é o Espírito Santo habitando em si. Em ti, no caso. Né? Só. Quando a gente vai lá para aquela parábola lá, que é dos talentos, 10, 2 e 1, Sim. está falando dos dons, né? Só que daí, tipo, quando fala lá que é que o Senhor deu para um, deu 10, porque é de acordo com a capacidade, certo? Então, isso também entra no ministério, porque, tipo, como lá está escrito que um teve um talento, né? Um talento, ele tem que multiplicar aquele dom. Exato. Só que, tipo, mas é de acordo com a capacidade de cada um. Será que todos têm a capacidade de ser benefício? Tipo, estou falando na parte disso, entendeu? Sim. Porque que é de acordo com a capacidade. Eu acredito, Sam, vou ser bem sincero em dizer o que eu acredito. Eu acreditava em capacidade também. Hoje eu não acredito. Porque eu não sou capaz de ser mestre. Não sou. Ser mestre ou ser pastor é uma resposta do meu coração e do meu posicionamento às coisas concernentes a Deus. Eu só falo das coisas de Deus não porque eu sou capaz, porque o Espírito Santo me capacita. Então, se eu tenho um Espírito e você também, o que te impede de profetizar? O que te impede de ensinar? O que te impede de avançar como mestre, como doutor? Nada. A resposta que você dá às coisas do Senhor é o que tem impedido você ou eu de avançar o nível com o Senhor. Porque é pelo Espírito. Ninguém tem a maestria de mestre, senão pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo vai falar dos dons, ele vai falar assim, a diversidade de dons, a diversidades de ministério e a diversidades de dons, ministério e de operações. A diversidade, as operações são diferentes, os dons são diferentes, o ministério é diferente, mas o Espírito é o mesmo. E é Ele que opera tudo em todos. É o Espírito. E quando eu estou dizendo aqui, irmãos, é o que eu enxergo no texto. Quando eu estou enxergando apóstolo, pastores, eu não estou falando de cargos e posições hierárquicas. Ah, eu sou pastor, o irmão não é. Não é isso. Eu sou apóstolo, o irmão não é. Não é isso. Não são posições hierárquicas, não são dons superiores. Eu não enxergo dessa forma. Não enxergo, de verdade. Eu enxergo que ofícios, trabalhos, a resposta do seu coração ao chamamento de Deus. Eu não enxergo Deus chamando uma pessoa para ela ficar sentada a vida inteira e não edificar a igreja do Senhor. Eu não enxergo. Qual é a necessidade de Deus trazer pessoas para ficar sentadas reféns de outras pessoas ouvindo acerca do Evangelho, sendo que a revelação e a ideia de Deus, pelo que entendemos aqui, é que todos cheguemos à unidade perfeita de Cristo e todos conheçamos a Cristo, que Cristo seja revelado em todos nós. Essa é a vontade, esse é o desejo. E a ideia é que edifiquemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus tem como objetivo que nós trabalhemos edificando a casa dele, edificando o corpo dele. Agora, se a pessoa não trabalha, ela edifica no quê? Não edifica.
E nós não somos evangelistas pelo óleo que foi derramado na nossa cabeça, não somos pastores pelo óleo que foi derramado na nossa cabeça, não somos apóstolos pelo óleo. Eu pergunto para os irmãos, quem derramou óleo na cabeça de Paulo, irmãos? Quem foi que elegeu Paulo? Agora olha o que Paulo diz, olha o que Paulo diz. Quer ver? Ó, Romanos 1, abre lá. Romanos 1 mesmo, capítulo 1, verso 1. Deixa eu ver uma. Depois nós vamos para Coríntios. Eu vou linkar num outro texto aqui. Romanos 1. Ó como Paulo fala. Ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para... Eu fui chamado, irmãos. Agora entenda, lembra lá, se eu não me engano, na carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, diz assim, ó: e dos que predestinou, a esses também chamou, e dos que chamou, a esses também santificou, o que santificou, justificou, o que justificou, glorificou. Irmãos, a ideia progressiva de Deus não é só eleger pessoas, entende? Paulo falou assim: eu fui chamado por Cristo para ser apóstolo. E ele não está falando de ser eu sou apóstolo, de nome apóstolo, porque não é isso que resume o ministério apostólico. Vocês querem ver o que resume, quais que são as pernas ou o equilíbrio? Você quer entender qual é o equilíbrio do ministério apostólico, que não tem nada a ver com o título? Abre lá em Atos dos Apóstolos, vou mostrar para os irmãos. Depois nós vamos para Coríntios. Atos. Atos dos Apóstolos 5. Deixa eu ver aqui. Depois nós vamos para o Coríntios, né? Atos dos Apóstolos 5, verso 40. Amém? Podemos ler, não? Atos dos Apóstolos 5, 40? Lembrando aqui que, né, nessa passagem aqui, os apóstolos são chamados a comparecer perante o Sinédrio. Versículo 40, ó. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Os apóstolos são trazidos perante o Sinédrio, julgados, apanharam, ok? Porque eles estavam falando no nome, estavam falando da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus. Açoitaram os apóstolos e deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha o verso 42, é isso que define um serviço apostólico.
E todos os dias, quantos dias, irmãos? Todos. Eles não paravam de fazer um único dia. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. O ministério apostólico deveria ter sido seguido até os dias de hoje. Amém ou não amém? Porque o apostolado é a base fundamental da igreja, exercida sobre o fundamento que é Cristo. Certo, irmãos? E o ministério apostólico tem se perdido. O caráter apostólico é o que eu falei, trocaram carisma pelo caráter. Era o caráter que deveria ter sido seguido. Porque o que fazia do apóstolo o apóstolo não era a unção que ele tinha, não era o óleo, não era o diploma, não era isso. É que eles não cessavam de ensinar e de falar acerca de Cristo um só dia, seja no templo ou seja na casa. É isso que tornava o apóstolo Paulo um apóstolo do Senhor. Glória a Deus. Consegue entender isso ou não? Ah não, mas eu não posso, porque ali eu apóstolo. Não, eu não sou um apóstolo de nada, irmãos. Se a gente quiser seguir o ministério apostólico, nós não devemos cessar de falar da pessoa e do caráter de Cristo, seja no templo ou seja na casa. Essa é uma vertente apostólica que foi perdida dos tempos antigos até hoje. Entende? Ou não? Aí o apóstolo Paulo diz assim, eu fui chamado para ser apóstolo, ou seja, eu fui chamado para ser participante da igreja e eu não cessarei. Pelo contrário, eu me alegro de padecer por levar o nome do Senhor. E todos os dias, seja na casa ou seja no templo, ensinarei acerca da pessoa de Cristo. Amém. E ensinar a respeito guarde isso, ensinar a respeito da pessoa de Cristo. Com esse negócio de enfiar o carisma na frente do caráter, mudou a mensagem. Por quê? Porque hoje em dia falam das coisas alegóricas que apontam para Cristo, mas o verdadeiro Cristo não é pregado. Por exemplo, você vai falando de bênção. Bênção é errado falar de bênção? Não é errado. Mas a bênção é só um utensílio que aponta para Cristo. Juízo, nós temos entendimento do reino, sim ou não? E aí a gente fica na ministração do juízo. Podemos ficar. Mas irmãos, a nossa mensagem tem que ser Cristo. Essas coisas são só coisas que vão nos levar a Cristo. A pessoa de Cristo não pode ser perdida da nossa mensagem. Por quê? Porque a vontade de Deus é que Cristo seja o centro, não o juízo que eu tenho que deixar de sofrer, não a bênção que eu tenho que ganhar, não o reino que eu tenho que tomar posse. A pessoa que tem que prevalecer na minha vida é o centro, que é Cristo. Isso tem se perdido no nosso meio. Está conseguindo pegar ou não? Amém. Por que voltando lá à ideia de Êxodo 25, por que quando Deus vai falar na figura alegórica do tabernáculo de Deus, ele vai começar pela Arca da Aliança? Porque nada mais tem importância para Deus a não ser primeiramente a revelação da pessoa de Cristo na arca. E o resto das coisas, a mesa do pão da proposição, o candeeiro, a bacia de bronze, o altar de bronze, o incensário, tudo isso são coisas, irmãos, são dádivas, são esses fragmentos muito bons, mas que vão levar a um só lugar: a pessoa de Cristo. Porque todos esses elementos, se não tivesse o Santíssimo Lugar, e no Santíssimo Lugar não tivesse ali a Arca da Aliança, automaticamente na Arca da Aliança a presença de Deus, nada dos utensílios faria sentido nenhum. Nada. A bênção não faria sentido, o juízo não faria sentido, porque Deus não escolheu esses itens para habitar. Deus escolheu habitar no meio da Arca da Aliança, no propiciatório, era onde a Shekinah de Deus aparecia, a presença de Deus aparecia, e ali alegoricamente aponta para a figura do Filho. Entende? É ali, não é? Deus não escolheu ser manifestado no santo lugar. Ele não escolheu ser manifestado no átrio. Ele escolheu dentro do Santíssimo, na Arca da Aliança, mais precisamente entre os dois querubins, no propiciatório, onde foi derramado o sangue. Por que vocês acham que na arca, no propiciatório, se derrama sangue? Porque está falando da pessoa de Cristo.
Por que inicia com sangue? Lá no altar de bronze, onde era feito o sacrifício no átrio. Porque está falando do sacrifício de Cristo. Cristo morreu, verte o seu sangue na cruz do Calvário, e Ele mesmo leva o seu sangue a ser aspergido no verdadeiro templo, no verdadeiro tabernáculo. Ele fora, Ele dentro. Entende isso ou não? E as outras coisas só fazem sentido porque Cristo faz sentido. Senão não tem sentido nenhum, irmãos. Tem sentido nenhum receber reino se a pessoa de Cristo não é centralizada na minha vida. Entenderam isso, sim ou não? Amém. A gente vai pegar isso por tipos, por figuras. Vamos voltar lá para Êxodo. É muito lindo, Êxodo é muito lindo. Êxodo 25, né? Isso. Vamos lá. Tem alguns detalhes que depois nós vamos pegar com um pouco mais de calma, tá, irmãos? Mas vamos lá. Não vou ler o texto novamente, porque primeiro que o missionário já leu, segundo que na semana passada, da vez que nós falamos no tabernáculo, nós lemos também, tá bom? Mas vamos lá. Lembra que eu comentei que a arca, então Deus ele vai começar a revelar a nós a pessoa de Cristo por mais uma figura, aqui uma alegoria chamada o tabernáculo. E ele começa pela arca da aliança. Por quê? Porque nada mais importa do que para Deus do que a pessoa dele mesmo. Nada mais importa para ele. E aí lembra que eu comentei com os irmãos, aqui no texto está escrito que a arca da aliança, ela era feita, ela foi feita, Deus pediu para que fizesse a arca da aliança, de madeira de acácia. A madeira representa a natureza humana de Jesus. O Jesus, homem, da linhagem de Davi, certo? Filho de Davi, que veio como homem, porém essa mesma madeira seria revestida de ouro por fora e por dentro. Fala da glória de Deus e do poder de Deus pela sua essência também interior, revelando o Espírito por dentro. Amém? Amém. Mas poderia ter sido de ouro maciço? Poderia, mas aqui Deus já estava revelando o Cristo que viria, né? Também nós temos nessa alegoria, fora a madeira, nós temos também fora as medidas. Depois a gente fala dessas coisas aí, irmãos, porque daí, né, vai requerer mais tempo. Mas nós temos também as varas. As varas eram bastões, varas utilizadas para o carregamento da arca, que também eram de madeira de acácia revestido com ouro. E na arca eram colocadas 4 argolas, onde as varas transpassariam, e essas varas dariam sustentação para a arca. Eu fiquei de trazer, né, o desenho do tabernáculo e da arca da aliança, né? Eu vou trazer para os irmãos, mas pesquisem depois, né? Se os irmãos, eu acho interessante, os irmãos batem no Google assim, coloca assim, ó, tabernáculo, visão de cima, visão, né, para vocês entenderem a disposição dos itens, né, a arca da aliança, como que ela era, os detalhes dela, porque tudo aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. Amém? Então nós temos ali as argolas. Quantas argolas eram na arca? Quantas eram? Verso 12, lê aí, Êxodo 25. 4. E fundirá para ela 4 argolas, e porá nos 4 cantos dela 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. O que essas 4 argolas representam? Os 4 evangelhos que anunciariam a pessoa de Cristo. Nós não temos. Quantos evangelhos nós temos?
Um evangelho, obviamente, mas 4 pessoas anunciando a pessoa de Cristo. Marcos, Mateus, Lucas e João. São essas 4 argolas que dão sustentação à revelação da pessoa de Cristo por meio da aliança, da nova aliança, por meio da manifestação do Senhor. As 4 argolas colocadas na arca, elas tipificam os 4 evangelhos. Na verdade é um único evangelho, mas é revelado de 4 formas por 4 pessoas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas são as 4 argolas na arca, já tipificando os 4 pontos fundamentais da expressão, porque por meio desses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, somente por meio desses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a primazia da expressão e manifestação de Cristo, da pessoa de Cristo, por meio desses 4 evangelhos. Nós temos as varas transpassando a arca, e tem uma coisa muito interessante que já nos diz algo a respeito desse evangelho, a respeito dessa pessoa de Cristo. Os irmãos sabem que a tenda da congregação, ou o tabernáculo, ou a tenda do testemunho, os irmãos sabem disso, que ela não era algo fixo, um lugar fixo. Os irmãos sabem disso, né? O povo de Israel, ele sempre marchava, ele sempre avançava em meio a territórios. O povo, era assim, o povo armava, depois que Deus passa a visão de Moisés junta todo o povo, né? Deus requer uma das tribos, Deus requer para ele, para trabalho dele, na obra dele, que é a tribo de Levi. Sim ou não? Ele fala: os levitas são meus. Os levitas não eram contados em meio às tribos, porque Deus requeriu os levitas, é a primícia das tribos, né? Os levitas, Deus requeriu, mas também é uma tribo, seriam as 13 tribos de Israel, certo? E aí, quando tudo está montado, tudo está preparado, né? Existe ali a construção, a montagem do tabernáculo, mas o tabernáculo não ficava fixo num lugar. O tabernáculo ficava ali. Deus ele determinou como também o povo ia se posicionar em meio ao tabernáculo. Eu vou compartilhar isso com os irmãos hoje ainda, se der tempo. Deus falava como que o povo ia se posicionar ainda em volta do tabernáculo, e aí num determinado ponto Deus falava ao sacerdote, falava assim: desarma a tenda e vamos peregrinar, vamos avançar. Eles desmontavam tudo e partiam, com uma coluna de fogo e uma nuvem os dando a direção, os cobrindo. Sim ou não? A nuvem de fogo para aquecer, a cortina de fogo, né, que é a coluna de fogo para aquecer, a nuvem para refrigerar, e essa nuvem era a presença do próprio Deus em peregrinação com o povo de Israel, certo? E aí, num determinado momento, monta aqui de novo a tenda, montava de novo o tabernáculo e a tenda, e o povo se posicionava da forma que tinha que se posicionar. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Neste peregrinar, a arca da aliança era carregada, assim como os demais itens do tabernáculo, a mesa dos pães, enfim, o incensário, tudo era carregado, ok? Quem foi, né, escolhido por Deus para esse ofício foi o povo da tribo de Levi, que era dividido entre os coatitas, os meraritas e os gersonitas, né? Então tem os filhos de Levi, que são os filhos de Gerson, os filhos de Coate e os filhos de Merari, ou Merari, certo? Então, dentre eles, Deus ainda dividiu o ofício para cada um fazer uma coisa. Os coatitas levavam a arca. Agora, olha que interessante, o que a arca representa, irmãos? A presença de Deus, o próprio Filho, o próprio Cristo, sim ou não? A arca não representa, o que importa mais para Deus em todo o tabernáculo? Cristo, sim ou não? A figura do Filho, sim ou não? Quem levava essa arca da aliança eram os coatitas. Agora entendo, eles carregavam essa arca com varas que eles apoiavam sobre seus ombros e carregavam. Até isso nos diz algo. O que nos diz, pastor? Imagine você, se o coatita da frente fosse muito maior do que o coatita de trás. Precisariam de quantos coatitas para carregar a arca? 4. Era uma vara que traspassava 2 argolas de um lado, outra vara que traspassava 2 argolas do outro. Ficava uma ponta na frente, outra ponta na frente, outra ponta atrás, outra ponta atrás, sim ou não? Um coatita colocava a vara sobre o seu ombro, o outro sobre o outro ombro, o outro sobre o outro ombro, o outro sobre o outro ombro. A pergunta é, se cada um tivesse um tamanho, como é que eles iam carregar essa arca? Nivelar, né?
Então o que mostra pra gente, irmãos? Na presença do Senhor, Evangelho é a gente andar em equilíbrio. Nós precisamos caminhar em equilíbrio, em constante equilíbrio. Consegue entender? Não tem esse... Entende isso ou não? Porque não funciona. Cristo tem que ser o centro de todos nós. Cristo tem que ser a primazia de todos nós. Porque não funciona um maior do que o outro. Não caminhamos, vai ser desconfortável. Você pode ter certeza que por inteligência, se são os filhos de Coate que vão carregar, escolheram quase 4 do mesmo tamanho. Porque imagina 2 do tamanho do Dudu na frente e depois 2 atrás do tamanho do Marquinhos. Como é que ia ser? A arca escorregava sobre a argola, irmãos. Não há uma firmeza na presença do Senhor. Estão entendendo? Que até nisso o Senhor nos mostra a importância de andarmos equilibrados entre os irmãos, de andarmos equilibrados mediante a palavra do Senhor, porque a presença do Senhor e a pessoa do Senhor não pode ser tratada por desigualdade, irmãos. Não é assim que funcionava lá. Os irmãos sabiam, quer ver? Ó, eu falei que eu ia mostrar, vou tentar mostrar para os irmãos aqui, quer ver? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho anotado, mas se eu não me engano é Números. Ou é Deuteronômio? É que mostra o senhor lembra, paizão? É Números ou é Deuteronômio? Não, acho que é Números. Que mostra o peregrinar do povo, o acampar do povo de Deus. Putz. Eu acho que eu não notei. Eu achei aqui em Números 10, 11, eu não sei se é porque a nuvem se levanta para marchar com o povo, É, mais ou menos isso daí. É Números mesmo? Números 10, 11. Eu acho que eu tenho até marcado. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Capítulo de número 10 ou missionário? É, aqui está Números 10, 11. 10. Fala que a nuvem vai Capítulo 10 e capítulo 11, é isso? Deuteronômio fala A mais primeira marcha. das guerras, pastor, que eles passaram. Fala que a nuvem, né, vai marchando. Sim. É capítulo 10, versículo 11. Peraí, eu estou com um texto na mente, deixa eu pesquisar aqui, irmãos. Tem o 9 e 15, pastor. 9 e 15? Deixa eu ver. Mas eu acho que era mais pro início, irmão. É que deve ter mais texto também. 9 e 15. Não, aqui para um sistema continuamente poderia ver aparece de pouco. Aqui fala da coluna, mas é uma outra coisa que eu quero passar para os irmãos. Mas pera aí rapidinho, deixa eu só jogar na Bíblia aqui, mais que eu acho que me ajuda.
Acho que eu achei aqui, irmãos. Acho que eu achei. Deixa eu ver aqui só. É isso mesmo. Números, capítulo número 2. Números, capítulo número 2. Amém? Amém. Só que eu não vou ler, é o número do capítulo número 2 basicamente inteiro. Mas a gente vai encurtar aqui. Deixa eu só achar o outro. Amém. Achei os 2 versículos aqui. Ó. Números, capítulo número 2, verso número 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, as insígnias, né, de cada tribo. Né? Os irmãos sabem que tem as bandeiras, as insígnias que representam cada tribo. Segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de fronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Eu não vou ler os próximos versículos, mas aqui assim, ó, só para os irmãos entenderem. Deus, quando ele deu, ele não deu somente o desenho do tabernáculo, ok? Para os filhos de Israel. Não foi só isso. Ó, Moisés, eu vou te falar aqui como que você vai preparar o tabernáculo, começando pela Arca da Aliança, depois indo para a parte do santo lugar, enfim, né, o átrio e tudo mais. Não. Deus desenhou até as vestes que os sacerdotes, sumos sacerdotes deveriam usar. Mas a ideia não foi só essa. Você vê que Deus é muito categórico com as coisas que Ele tem mostrado e revelado ao povo. Deus, quando pede, então Ele montou o tabernáculo, sim ou não? Lá em Êxodo nós temos a revelação dada a Moisés da montagem de todo o tabernáculo, a começar pela Arca da Aliança. Mas olha o que Deus vai falar aqui em Números para Moisés e para Arão. Não é somente, eu não estou preocupado somente com montar o tabernáculo. Não acaba aí o meu desenho, não acaba aí a ideia. A ideia é, vocês vão armar as suas tendas do jeito que eu estou pedindo para vocês armarem. Como que funcionava, irmãos? Se vocês pegarem Números aqui 2 e ler inteiro. Basicamente nós temos 13 tribos, certo? Sim ou não? Sim. Uma tribo que Deus requeriu para ele, que é a tribo dos levitas, e mais 12 tribos que formam um número par. Quantos lados tem o tabernáculo? 4, certo? 4 lados. O lado norte, é como se fosse uma casa, certo? Fechada com 4 muros. Então ela tem o lado norte, o lado sul, o lado leste e o lado oeste, certo? Das 13 tribos, uma tribo ia acampar ao redor desse tabernáculo, que é a tribo dos levitas. Eles acampavam mais próximo do tabernáculo. Eles eram os trabalhadores do tabernáculo, eles que montavam, desmontavam e carregavam, ok? E as demais tribos, Deus ordenou aqui, dando nome a cada uma, dividindo 3 das 12 tribos para cada 4 cantos. Então 3 vezes 4 dá 12. Então 3 tribos acamparão ao norte, 3 tribos acamparão ao sul, são 6, 3 tribos a oeste dão 9, mais 3 tribos a leste dão 12. Qual é a ideia disso, irmãos? Qual é a ideia disso? Porque Deus não podia falar, vocês acampam como vocês quiserem, ué. Podia todo mundo acampar de um lado só do tabernáculo. Mas Deus quis assim? Sim. Né? Vai acampar só do lado norte? Às vezes aqui tem mais... Não estou falando que tá, irmãos? Porque normalmente o povo peregrinava em meio ao deserto. Mas vamos supor, desse lado a terra está melhorzinha para a gente poder montar. Vamos montar todo mundo desse lado? Não foi assim que Deus quis. Como que Deus quis? Eu quero o meu tabernáculo em volta dos levitas e num círculo maior
todo o povo de Israel, porque tudo tem que acabar com a minha ideia de moradia sendo o centro. Eu não posso perder o centro. Entende? E aí o que acontecia quando o povo ia andar? Olha como isso é importante para Deus. Não podemos perder a imagem do tabernáculo que vai expressar a pessoa de Cristo, sim ou não? Porque o que mais importava dentro do tabernáculo era a arca da aliança, que revela a pessoa de Cristo, e ela sempre precisa estar no... Você quer ver? Ó, quando o povo ia andar, também não andava de qualquer jeito. Verso número 17, do mesmo capítulo, 2. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as tendas, assim marcharão. Ou seja, aí agora eles desmontaram o tabernáculo, sim ou não? Quem é o povo que está escolhido que é o 13º, né? Povo que é aquele que vai trabalhar montando e desmontando. Os levitas, sim ou não? Como dá um número ímpar, o levita vai permanecer no meio. E assim como eles montaram na tenda, eles vão caminhar. 3 tribos na frente, 6 tribos na frente, 6 tribos atrás, e a arca permanece no meio. Até marchando, Deus não falou, eu quero a arca na frente, eu quero a arca atrás. Cristo e a pessoa de Cristo tem que permanecer no meio de vocês. É assim que vocês vencem. Entende? A revelação da questão, né, a figura do tabernáculo para que hoje... Por que Cristo tem que ser prioridade nas nossas vidas, irmãos? Por que Cristo tem que ser o centro das nossas vidas? Porque Deus já desenhou isso lá atrás. E olha para você ver uma coisa assim poderosa, irmãos. O povo de Israel, em toda a história, guarda isso no seu coração, que isso aí é uma chave. O povo de Israel, em toda a história, foi o único exército da face da terra que, quando entendeu isso, armava sua moradia dando as costas para o inimigo. Porque a ordem de Deus era que eles montassem as suas tendas com a frente da tenda virada para o tabernáculo. E o povo de Israel, os irmãos sabem da história, é um povo não muito amado pelos outros povos, onde vivia debaixo de guerra, debaixo de batalhas, né, de muito sangue derramado. Mas enquanto o povo entendeu que a presença de Deus tinha que ser o centro, eles não se importavam com o que estavam atrás. A tenda de cada um era virada para frente, não se importando com o que estava atrás. Foi o único povo que montou a sua habitação dando as costas para o inimigo. E hoje o que mais tem são pessoas olhando para o inimigo e virando as costas para a presença de Deus. Se nós entendêssemos isso, irmãos, nós pararíamos de nos preocupar com o diabo, com o inferno, com as forças das trevas. Isso daí é muito sério e é real. Mas nós só colocamos os nossos olhos nessas coisas porque paramos de olhar para a presença do Senhor, que deveria estar no meio. E os inimigos pouco importa, porque quem nos sustenta é quem está no meio. Entende isso ou não? É Ele que nos guia, é Ele que nos abre o caminho. Jesus Cristo é o precursor da nossa boa dádiva, do nosso regalo. Sabia disso? Jesus Cristo, quando eles foram passar, porque quando o povo estava peregrinando para ir para a terra de Canaã, e Canaã também é uma tipologia de Cristo, né? Tudo aponta para Cristo. Mas eles estavam caminhando, o povo estava caminhando para ir para a terra de Canaã. Teve um momento que eles se depararam às margens do Rio Jordão. E aí o que aconteceu? Para você ter uma ideia, eles marchavam com a arca no meio. Nessa hora Deus ordena, né, fala por meio de Moisés para que os levitas fossem à frente. E os levitas foram à frente, saíram do meio e foram à frente, porque é Cristo que abre todo o caminho difícil. E aí quando os levitas pisam na água, a água do Rio Jordão se abre. E aí os levitas vão no meio do Rio Jordão e ficam ali parados até todo o povo passar. Enquanto eles estavam no meio, a água dividia, assim, ó, como aconteceu com Moisés, né, na abertura do Mar Vermelho. Os levitas segurando a arca, a presença no meio do Rio Jordão, irmãos. E o povo de Israel passando a ser. Quando o último passou, os levitas passaram. Quando eles passaram, o rio voltou a ser rio. Essa é a ideia da presença de Cristo. Ninguém fica na frente, ninguém fica atrás. Todos chegarão e todos passarão. Entende que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir? Vai deixar ninguém para trás, ninguém para frente. É Ele o precursor de todo o caminho.
Amém, irmãos? Amém? Tem muita coisa para falar, mas a gente não vai falar hoje. Tem 5 minutos que é o tempo para a gente fazer os dízimos, as ofertas. Aleluia. Mas vamos falar depois, num outro domingo, a respeito do propiciatório, a respeito dessa fusão e junção entre a arca e o propiciatório, que é onde fica o propiciatório é a tampa, né, do tabernáculo, da arca ali, onde ficavam os querubins, onde era aspergido o sangue. Amém? A gente vai falar disso também. Mas por hora, né, irmãos, por hora, precisamos colocar Cristo no centro das nossas vidas, irmãos, urgentemente. Urgentemente. Parar de olhar para as adversidades. É o que eu falei, o povo de Israel foi o único exército que acampava de costas para o inimigo, olhando para a presença do Senhor. Amém. E eles prevaleciam quando a arca, as batalhas que Israel ganhou, era quando a arca da aliança estava ali, ela era o centro de todas as coisas. Quando perdia, quando eles paravam de dar importância para isso. Que mudemos a nossa visão. Amém. Deus quer nos elevar a coisas maiores, amém? Amém. Vocês podem me ajudar? Alguém pode me ajudar? O Dudu, eu já vi que o Dudu dá com o pezinho assim, ó. Com dízimo, com oferta, amém? Pode distribuir, tá, Dudu? Repense, irmãos. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Será evangelista? Será mestre? Abra o seu coração. Permita que o Espírito faça. Eu não faço nada, você não faz nada, o Espírito faz. Obrigada. Entra inclusive naquilo que a Sam me trouxe dos talentos, né? É impossível um santo não ter um talento a ser granjeado, ou seja, pelo menos o evangelho, o exercício de um evangelista, aquele que anuncia a pessoa e a obra de Cristo. Entende? Então, pastor, ter um dom, Todos têm. Na verdade, todos, eu acredito que todos têm todos os dons, né? A gente só não usa acesso por resposta de nós mesmos, né? Por um bloqueio de nós mesmos. Eu acredito assim, né? Há um único Espírito portador de todos os dons. E por que ele dá? Né? Por que a Bíblia diz ele deu uns? Ele deu os dons. Porque as pessoas voltaram os seus corações a esse ofício. E tem pessoas que não voltam os seus corações, porque ainda estão recebendo uma mensagem que diminui os irmãos. Mas entenda, irmãos, na presença do Senhor somos todos iguais. Eu falei, não adianta colocar 2 gigantes na frente carregando e 2 anões atrás. Vai dar certo, vai escorregar. A presença do Senhor vai passar pelo vão dos nossos dedos, a gente vai sofrer. Somos todos iguais. Por quê? Porque todos temos a mesma medida do Espírito. Todos. O que muda? A resposta do coração de cada um. Deus tem várias formas de entrar a sua palavra a nós, né? Ela entra primeiramente por meio do nosso corpo, ouvindo, vendo, cheirando, sentindo. E essa palavra vai responder de um jeito dentro de nós. A gente só precisa crer, irmãos. Amém? Mas que temos pelo menos um dom, uma boa dádiva para granjear, nós temos. E precisamos edificar o corpo de Cristo. Precisamos edificar. Ele não chamou a gente para ser um tijolo parado. Ele chamou para ser mais um ajudante nessa obra. É assim que ele nos vê, não como material, mas sim como uma ferramenta, um utensílio. Ferramenta não fica parada. Amém?